Olha só, e se a gente pensasse na jornada espiritual de um jeito completamente diferente? E se não for sobre, sei lá, pessoas boas tentando ficar melhores, mas sobre algo muito mais radical? É exatamente essa a provocação que o Márcio Bringuente faz no capítulo 15 do livro dele, O Corrupto. O título do capítulo já entrega tudo: O Despertar do Morto Interior. Bora mergulhar nisso para entender o que ele quer dizer. O Márcio Bringente, ele não alivia, não. Ele vai direto ao ponto. Ele não fala que a gente estava, sei lá, perdido ou doente. Não. Ele aponta que a escritura é bem objetiva. Estávamos mortos. E olha, isso aqui não é uma metáfora poética. É para ser lido como um diagnóstico clínico mesmo, sabe? É o ponto de partida de toda a conversa. A incapacidade total de responder a Deus. Tá, mas o que é essa tal de morte espiritual na prática? A definição que o autor dá é surpreendente. Pode ter certeza que não é o que a maioria das pessoas pensa. Então, aqui que o negócio fica interessante de verdade. Morte espiritual, segundo o livro, não tem nada a ver com a ausência de religião. Pensa bem, uma pessoa pode ir à igreja, pode orar, seguir todos os rituais certinho e, mesmo assim, está espiritualmente morta. O verdadeiro sinal, de acordo com o Bringente, é a falta de resposta à vida de Deus. É como olhar para um corpo que parece vivo, mas cadê o pulso? Não reage a nada. Vamos colocar lado a lado para entender a diferença. De um lado, você tem a atividade religiosa, que pode ser só um comportamento que a gente aprende, uma repetição de padrões para se encaixar num grupo. Agora, do outro lado, tem a resposta espiritual, que é algo orgânico que vem de dentro. É uma reação genuína à verdade, uma percepção real da presença de Deus, uma sensibilidade que te incomoda com o que está errado. Resumindo, uma coisa é atuação, a outra é pulsação. Faz toda a diferença. Beleza, então se o problema é a morte, como é que alguém vai se esforçar para voltar a viver? Não faz sentido, né? A lógica do autor aqui é bem clara. A solução não tem como vir de dentro do morto. A transformação tem que começar por uma iniciativa que vem de fora, um chamado para a vida. E para ilustrar essa ideia, a metáfora principal que o Bringente usa é a história de Lázaro. Vamos lembrar, Lázaro não estava só doente, ele estava morto. Morto e sepultado, incapaz de fazer absolutamente qualquer coisa por si mesmo. Essa imagem, essa impotência total, é a chave para a gente entender o que é o despertar espiritual. E aqui, gente, vem o ponto que muda completamente a nossa perspectiva. Não existe cooperação. O morto não colabora para ser ressuscitado. Saca? A vida, segundo o que está no livro, não é algo que se negocia. Ela é ordenada por quem tem autoridade sobre a morte. E o que isso faz? Tira aquele peso enorme das nossas costas, aquela pressão de ter que se autoaperfeiçoar o tempo todo. Ok. Então o chamado aconteceu, a vida começou, mas e aí? Como a gente sabe que é de verdade? Como é que essa nova vida se manifesta no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Os sinais, as evidências de que o despertar aconteceu de fato. O autor identifica o que ele chama de 3 sinais vitais. Pensa nisso como os primeiros batimentos de um coração que voltou a funcionar. Que são, primeiro, uma nova sensibilidade, segundo, uma mudança da fonte de onde a gente tira a nossa força, e terceiro, um descanso daquela necessidade de estar no controle de tudo. Vamos olhar cada um desses de perto. Mas na prática, o que é isso? Bom, nova sensibilidade é quando aquela piada que antes a gente nem ligava, de repente soa errada, sabe? Incomoda. Mudança da fonte é quando a gente para de viver pelo próximo like, pela validação dos outros e começa a encontrar valor em algo mais profundo, mais estável. E o descanso do governo? Essa é aquela paz que não tem explicação. De soltar as rédeas, de parar de querer microgerenciar cada detalhe da vida e simplesmente confiar que tem um plano maior acontecendo. Mas calma aí, porque o despertar não é o ponto final da história, muito pelo contrário. Na verdade, ele é só o começo de uma jornada totalmente nova. O autor deixa bem claro que estar vivo é o primeiro passo, mas ainda tem coisas que nos prendem. Vamos voltar para o Lázaro. Ele saiu do túmulo vivo, certo? Mas ele ainda estava todo enrolado naquelas faixas de enterro. Ele precisou ser desatado. É a mesma coisa com a gente. O despertar espiritual nos dá a vida, mas o processo de se livrar dos velhos hábitos, das manias, daquela forma antiga de pensar, essas são as faixas da vida passada. E se livrar delas é uma jornada que só começa ali. E o capítulo termina com essa ideia, que é muito poderosa. A morte não governa onde a ressurreição já aconteceu. Pensa nisso. Não é uma briga contínua pelo controle. É uma troca de poder definitiva. A autoridade antiga foi quebrada e um novo governo, o governo da vida,
foi instalado. E no final das contas, a reflexão que o autor deixa pra gente meio que vira a mesa. Talvez a pergunta principal da fé não seja como pessoas más podem se tornar boas. Talvez a pergunta de verdade, aquela que importa, seja muito mais profunda. Como pessoas mortas são chamadas de volta à vida. E essa é a ideia que fica ecoando na cabeça da gente muito tempo depois de terminar a leitura.